Um abraço para você que se liga aqui no canal Tu Estrela Te Conduz, uma boa tarde nesta quinta-feira, dia 24 de outubro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos, aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou 6 horas da manhã, este aqui é o segundo que entra sempre às 5 horas da tarde com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Neste conteúdo de agora, eu quero continuar conversando mais um pouco com vocês sobre a Libertadores, temas importantes para a gente tratar nesse conteúdo de agora, porque o Botafogo venceu o primeiro jogo ontem por 5-0 diante do Peñarol no estádio Newton Santos, e o Botafogo já está praticamente na final da Libertadores. A gente, como torcedor, eu acho que a gente já pode comemorar. Tem alguns ali um pouco cabreiro, a história do Botafogo, a trajetória também do Botafogo deixam algumas pessoas ali um pouco desconfiadas. Mas, gente, como torcedor, dificilmente o Botafogo não estará na final dessa Libertadores. Venceu muito bem ontem no jogo de ida, mas teremos o jogo de volta. Semana que vem, quarta-feira, jogo no Uruguai. E acredito que vai ser um jogo ali dentro e fora de campo muito complicado. E nós temos 5 jogadores titulares importantes pendurados, com 2 cartões amarelos. Ou seja, se tomarem o terceiro cartão, ficarão de fora da final. Então a gente vai ter que debater isso. No jogo de volta, tem que poupar esses jogadores. O Botafogo tem que jogar contra o Peñarol, o jogo de volta, com os reservas. Tem que fazer um time misto. Vou dar a minha opinião. Eu quero saber também a opinião de vocês aqui nos comentários. Temos outros temas aqui para tratar também, como o estádio da final. Tem um imbróglio em relação a qual estádio vai ser a final. A Conmebol está dizendo que permanece no Monumental, o estádio do River Plate. A gente vai conversar sobre isso, entre outros assuntos também. O assunto ainda é Libertadores. A partir de amanhã, sexta-feira, aí a gente já vai entrando no clima do Campeonato Brasileiro. Sábado tem Bragantino fora de casa, mas ainda vamos falar de Libertadores. Mas, por gentileza, dá aquela moral, de graça. Cara, eu nem vi, de verdade, eu nem vi aqui se a gente bateu os 41 mil inscritos, tá bom? Mas estava faltando pouquíssimas pessoas, tá? Então, eu nem vi de verdade se a gente bateu ou não 41 mil. Mas inscreva-se no canal, deixe seu like. Se tiver batido, amanhã eu agradeço, tá? Amanhã eu agradeço se a gente tiver batido essa marca. Inscreva-se, deixe o like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se quiser ser membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, a gente tá muito feliz, cara. Eu tô assim, parece que a gente tá... Parece não, a gente tá vivendo um sonho. Todo botafoguense sonhou com isso. O que está acontecendo a gente sempre imaginou, porque o Botafogo nunca deixou de ser grande. O Botafogo, a sua torcida nunca deixou o Botafogo se apequinar. A torcida sempre esteve presente nos momentos bons, nos momentos ruins, e agora a gente está tendo a recompensa. E a gente pode, ganhar uma Libertadores, a gente pode ganhar um Campeonato Brasileiro, tá tudo nas nossas mãos. E o que a gente está vivendo realmente a gente merece, tá? 5-0 ontem, amassamos, humilhamos o Peñarol dentro de campo. E só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa grandeza, na história da Libertadores, apenas 4 times, contando com o Botafogo, conseguiram um placar por 5 ou mais gols de diferença. Só para vocês terem uma ideia, na história, o Atlético Nacional ganhou de 6-0 do Danúbio em 89. Tivemos também o São Lourenço ganhando de 5-0 do Bolívar em 2014. E o Flamengo ganhando do Grêmio por 5-0 em 2019. Apenas essas 3 equipes, numa semifinal de Libertadores, conseguiram vencer por 5 ou mais gols de diferença. E ontem o Botafogo entra nessa estatística. O Botafogo é a 4ª equipe a vencer numa semifinal por 5 ou mais gols de diferença, e não vencemos qualquer adversário. Nós vencemos o Peñarol, 5 vezes campeão da Libertadores, só para vocês verem o tamanho da grandeza do que aconteceu ontem no estádio Newton Santos. E já pegando esse gancho, eu quero falar sobre a final, que acontece no dia 30 de novembro,
cara, o Botafogo tá nessa final, eu não vou ficar aqui dando uma de humilde, preocupado, não. O Botafogo tá nessa final de Libertadores, provavelmente vai enfrentar o Atlético Mineiro, que venceu o River Plate por 3-0 em casa no jogo de ida. Só que o jogo do Galo é um pouco mais complicado, porque a Conmebol, cara, a arbitragem, tá fazendo de tudo pro River Plate ir pra final. E o jogo do Galo, 3-0, uma boa vantagem, mas se o River Plate fizer 1-0 no começo, eu tenho certeza que a arbitragem vai trabalhar para que o crime aconteça. Então, se eu fosse torcedor do Galo, se eu fosse os jogadores, dirigentes do Galo, estaria um pouquinho preocupado, porque o jogo de volta na Argentina, a arbitragem vai fazer de tudo para ajudar o River Plate. E se fizerem um gol no começo do jogo, é até bom para o Botafogo se fizerem um golzinho no começo do jogo, não a classificação do River, eu quero que o Galo passe. Mas se o River fizer um gol no começo, ninguém vai entrar ali em divididas leves. A gente tem que torcer para alguns jogadores do Galo também tomarem cartão. Por exemplo, o Daverson suspenso, Paulinho suspenso, Ruth suspenso. A gente vai ter que torcer um pouquinho para isso também. Mas enfim, o Galo vai ter que prestar atenção. E o que está acontecendo? A final é na Argentina, dia 30 de novembro. Isso está confirmado. E hoje saíram boatos de que o estádio poderia ser mudado. Lembrando que a final vai acontecer no estádio do River Plate, no Monumental, capacidade para 80 mil torcedores, e hoje foram surgindo notícias de que poderia ser transferido para o estádio do Estudiantes, o Cidade de La Plata, ou o estádio do Independente, o Libertadores da América, porque são estádios um pouco mais acanhados, com um público um pouco menor, já que provavelmente a final será feita pela equipe do Botafogo contra o Galo. E o que a Conmebol está pensando nessa situação? Se der Botafogo e Galo na final, segundo a Conmebol, devem ir para a Argentina cerca de 20 mil torcedores, ou seja, 10 mil botafoguenses e 10 mil torcedores do Galo. Então, se a gente pegar a capacidade do estádio do River Plate, 80 mil, se você colocar 20, vai ficar vazio. Então eles estavam ali com a possibilidade de mudar o local do jogo. Só que a Conmebol hoje já desmentiu essa informação e ela confirmou que a final vai acontecer no Monumental, no estádio do River Plate, independentemente de se o River Plate estiver na final ou não. Agora, dando minha opinião rapidamente, o que me chama a atenção, primeiro, eles estavam fazendo de tudo, assim, no pensamento, lá dentro. Eu acho que eles estavam bem confiantes de que o River Plate pudesse chegar na final. Por quê? A Conmebol está dizendo que Botafogo e Atlético Mineiro na final teremos 20 mil torcedores na Argentina, 10 do Botafogo e 10 do Galo. Então, se a final, vamos supor que a final fosse Botafogo e River Plate, então a gente teria no estádio 70 mil torcedores do River Plate e 10 mil do Botafogo. É isso que a Conmebol estava planejando. A Conmebol estava planejando ao River Plate na final, por exemplo, Botafogo, River Plate, 70 mil argentinos dentro do estádio, torcendo para o River, e 10 mil botafoguenses. Cara, uma bagunça, uma vergonha, não seria nada neutro. Se a final fosse Botafogo e River Plate, não seria neutro. Não seria neutro. 70 mil contra 10. Então, cara, que bom que a final vai ser Botafogo e Galo, por conta de arbitragem. Não tô nem falando do time do Galo, que é um bom time, depois a gente debate sobre isso. Eu tô falando pela arbitragem, por tudo que eles estão tentando favorecer o River Plate. Que bom que a final vai ser Botafogo e Galo. Teremos 20 mil torcedores no estádio, que cabem 80. Vai ficar feio pra Conmebol, porque isso não é culpa da torcida do Botafogo, não é culpa da torcida do Galo, porque se a torcida do Botafogo, todo mundo quiser ir, a torcida do Galo, todo mundo quiser ir, não tem voos para todo mundo, não tem voos para todo mundo. Se todo mundo decidisse ir, não tem voos para todo mundo. E outra, passagem aérea, 6 mil reais. A passagem aérea para a Argentina, 6 mil reais. Então é caro, e mesmo assim, se todo mundo fosse, não tem voos o suficiente para todo mundo. Então, realmente, vai ser uma final ali com público abaixo do que eles esperavam, porque o River Plate não vai estar na final. Por isso que o Galo tem que prestar atenção no jogo de volta. A arbitragem vai tentar muito ajudar o River Plate.
e seria muito bacana se essa final viesse para o Brasil. Imagina essa final no Morumbi. Ficaria bom para o Botafogo, ficaria bom para o Atlético Mineiro, ou no Mané Garrincha, mas eu gostaria dessa final no Morumbi, em São Paulo. Ficaria perto para todo mundo. Seria 60 mil no Morumbi. Na Argentina, a gente vai ter 20 mil no estádio. Aqui no Brasil, a gente teria 60. Então, realmente, a Conmebol faz cada coisa que realmente a gente não entende. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Eu vou debater com vocês o time do jogo de volta. Tem que ser um time titular, reserva, misto. Já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar. Peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, eu tô dizendo aqui no canal que a gente já tá na final. Claro que estamos na final. 5-0 jogo de ida. Dificilmente o Peñarol vai reverter esse placar. Não tem time pra isso. Mas tem um jogo de volta. O jogo de volta, dentro e fora de campo, vai ser complicado. Por tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente vai ter que prestar atenção no jogo de volta. Os torcedores, os jogadores, todo mundo vai ter que prestar atenção lá no Uruguai, porque o que resta para o Peñarol é vingança. Só que a vingança não vai ser dentro de campo, porque eles não vão conseguir reverter o placar, então tudo pode acontecer. Vamos por partes. Primeiro, jogadores pendurados. 5 importantes. São eles: o goleiro John, tá pendurado com 2 cartões amarelos. O zagueiro Barbosa. O volante Gregory. Imagina o Gregory suspenso na final, hein? Luiz Henrique está pendurado e o Igor Jesus. Então, esses jogadores aqui pendurados, se eles tomarem um cartão amarelo no jogo de volta, eles estão fora da final da Libertadores. Então, esses aqui, cara, nem pensar em colocar em campo. Esses aqui só podem entrar em campo em caso de emergência. Se tiver dando tudo errado, Deus livre e guarde, a gente não quer isso. Mas se tiver dando tudo errado, aí você coloca esses caras em campo, porque esses aqui não tem que nem entrar em campo. Podem ser relacionados? Pode, deixa no banco ali para qualquer coisa se precisar, estão lá no banco. Mesmo assim, eles vão ter que ter cuidado no banco, porque se tiver confusão, alguma coisa, eles não podem se meter, porque eles estão pendurados, tá? Outra coisa, o Almada, ele não tá pendurado, mas eu pouparia o Almada também para esse jogo, porque o Almada é aquele futebol bonito, aquele cara do drible, então eles vão querer meter a porrada no Almada também, e não é só suspensão, tem lesões também, porque eles metendo a porrada, a gente tá correndo o risco de jogadores do Botafogo se lesionarem, então eu pouparia também o Almada, porque é um jogo perigoso para ele. E eu colocaria o Marçal no lugar do Telles. O Marçal, para dar uma segurada, é um pouco mais defensivo, tem experiência também do Marçal. Eu colocaria o Marçal no Telles. Eu colocaria o Savarino de titular, por quê? Porque o Savarino é um jogador que ele não é provocativo, ele não é aquele jogador que vai ficar recebendo porrada toda hora. Então, dá para colocar o Savarino em campo. O Savarino eu colocaria. Eu entraria com a seguinte escalação. Eu colocaria Gatito no gol. Tem que poupar o John, tá pendurado. Eu colocaria o Vitinho na lateral direita. A dupla de zaga, eu colocaria o Adrielson no lugar do Barbosa, que está suspenso, ao lado do Bastos. E na lateral esquerda, o Marçal no lugar do Telles, porque o Marçal tem experiência. Enfim, eu colocaria o Marçal. Meio campo, eu colocaria o Danilo Barbosa. Por que eu colocaria o Danilo Barbosa? Porque ele é alto e ele é bom na bola aérea. E o Adrielson, sendo titular, o Adrielson é um pouco mais baixo na estatura. Então o Danilo Barbosa, o Adrielson na estatura é baixo, o Danilo Barbosa pode ajudar o Adrielson lá atrás na bola aérea. E eu colocaria o Marlon Freitas ao lado do Danilo Barbosa. Eu colocaria o Savarino na posição do Almada. Eu colocaria o Matheus Martins na ponta direita. Ah, mas o Júnior Santos, o Jefinho, cara, esses caras voltando de lesão, eu não sei se eu colocaria não. Como eu disse, o Peñarol vai meter a porrada e eu não sei se eu colocaria o Júnior Santos voltando de lesão. Eu acho arriscado. Eu colocaria Savarino na posição do Almada. Eu acho que o Savarino pode fazer essa posição do Almada. Matheus Martins na ponta direita.
e ali na frente Eduardo e Tiquinho Soares. Esse seria meu time para o jogo de volta. Dá pra gente ganhar com esse time aqui. E outra, o time vai ficar um pouco mais lento com o Eduardo, com o Tiquinho Soares, o Savarino fazendo a posição do Almada. O time pode até ficar um pouco mais lento, mas vai tocar a bola, vai segurar a bola, vai reter a bola. O Botafogo nesse jogo vai ter que deixar o tempo passar, porque a gente tem um resultado na mão. O Marçal, como eu disse na experiência, dá uma segurada lá atrás. Então acho que esse time aqui seria o ideal e a gente pouparia alguns jogadores importantes aí por lesão, por suspensão, já visando a final. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de quinta-feira. Amanhã tô de volta às 6 horas da manhã, 5 horas da tarde. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.